Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, vocês estão com o material em mãos já há algum tempo, então vou passar bem rapidamente só para dar uma esquentada e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, ok? Bom, essa pesquisa foi feita de 21 a 24 de junho, né? Digo que a gente teve que correr muito, exatamente até pela eleitoral, para sair logo. Em geral, a gente faz a pesquisa numa semana e divulga na outra. A avaliação do governo, dessa vez a gente teve que sair, nós e o Ibope, para fazer esse resultado o mais rápido possível. Exatamente porque teve esse capítulo da intenção de voto. A avaliação do governo, o que a gente percebe é uma piora na popularidade do presidente Michel Temer. Na verdade, a insatisfação cresce muito. Isso fica claro nessa pergunta de avaliação do governo, porque ela tem três opções. Tem uma opção intermediária aí, que é regular, e é praticamente dessa opção que você tem esse crescimento de 72% para 79% avaliando o governo como ruim ou péssimo, que é o mais alto que o presidente já teve nessa série histórica aqui do governo Temer. Você vê que nas outras duas perguntas, a pergunta de confiança no presidente e aprovação da maneira de governar, só tem duas opções, né? Se aprova ou desaprova. A mudança é dentro da margem de erro, mas é uma oscilação também crescente da desaprovação e uma oscilação decrescente da aprovação. Um efeito similar acontece na questão da confiança, né? Sai de 89 para 92, dentro da margem, 2 para cima, 2 para baixo, quando compara os dois números, e os que confiam o presidente oscila de 8% para 6%. Perspectiva do próximo governo também, geralmente ela anda muito em paralelo com a avaliação no período, né? Sai de 67% para 74% que acham que o resto do governo vai ser ruim ou péssimo, chamando a atenção que no caso do presidente Temer, a pior avaliação, a pior deterioração, ou seja, o maior crescimento da insatisfação. Isso ocorre entre os residentes da região Nordeste, que em termos de previsão, 83% acham que o restante do governo vai ser ruim ou péssimo. Nas 9 áreas específicas que a gente avalia, nós temos que 75%, mais de 75% das pessoas reprovam essas áreas. Houve poucas mudanças, na verdade, tudo dentro da margem de erro, no limite de 4 pontos. Uma mudança vale a pena explicar, de posição, porque combate à fome e combate à inflação teve queda na aprovação, que era 15% e 16%, se não me lembro bem, mas com isso segurança pública passa para terceiro lugar entre os melhores avaliados, que foi o item que melhorou na pesquisa passada, tá? Refletindo em parte essas ações de segurança pública, mas todas elas ressaltando com mais de 75% dos entrevistados dizendo que desaprova a política do governo. E em comparação com a Dilma, tá? O mesmo reflexo, você vê aqui que cresce de 55% para 63%, aqueles que estão achando que o governo Temer está sendo pior do que o governo Dilma, com destaque para a região Nordeste. Como eu falei, é a região onde o presidente tem a menor popularidade. Em termos de notícia, houve um crescimento na percepção da população que as notícias são mais negativas ao governo, mais na queda do regular também, e as principais notícias, ou seja, quando você agrega as diversas citações de corrupção aparece forte, né? Com 17%, mas a greve dos caminhoneiros vem, em termos individuais, puxando essa lembrança, né, a memória da população, e o aumento dos preços de combustível, ou seja, exatamente os fatores que mais marcaram nesse último trimestre o governo Michel Temer. Bom, na pesquisa de intenção de voto, nós fizemos 3 cenários.
Já repito aqui, nós não fizemos perguntas de segundo turno, porque essa é a primeira pesquisa que nós estamos fazendo, né? O IBOP, nesse ano também é a primeira pesquisa, o IBOP já chegou a realizar uma, se eu não me engano, em outubro do ano passado, né? Mas não uma nacional com os candidatos, e como é a primeira pesquisa, a gente achou por bem não fazer segundo turno, que segundo turno significa escolhas. E o ideal é que essas escolhas é que estão mais bem colocados. Como não tinha um histórico, né, até para evitar reclamações, que a gente está preferindo esse ou aquele, nós decidimos que nessa primeira a gente não faz segundo turno, na próxima, de setembro, aí haverá opções de segundo turno. Bom, o cenário mais provável, né, que é sem o ex-presidente Lula como candidato. Então, nessa pesquisa estimulada, o eleitor ele recebe um disco, exatamente para não ter influência pela ordem de uma lista, então a lista é feita num disco, e ele escolhe entre esses candidatos, né? São os candidatos que estão mais aparecendo na imprensa, ou que o partido já disse que talvez seja o candidato, ou o próprio candidato se colocou como pré-candidato. E nessa relação nós temos Jair Bolsonaro com 17%, Marina Silva com 13%, bem ali na fronteira da margem de erro, né? Se você bota 2 pontos para cima do 13, vai a 15. Se você tira 2 pontos do 17 do Bolsonaro, cai a 15, né? Então, a gente usa o termo tecnicamente empatados, né? Mas, de fato, você tem, pela pesquisa, Jair Bolsonaro na frente, Marina em segundo, com o Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. E tem os outros com menos de 1% estão citados no corpo do material que vocês receberam, e aqui também citado esses candidatos. Tirar uma dúvida só, Beto. Ela está por ordem alfabética do 1%? Sim. Não é o Rodrigo Maia tem menos do que a Manuela Dávila? Não, é ordem alfabética. O 1% ele é arredondado, ou seja, quem está com 0,8 é 1, quem está com 1,2 é 1, mas não foi feito por essa... Como a gente arredonda, o que a gente faz aqui? Como é pesquisa de opinião, não dá para ser tão preciso. Então, quando a gente arredonda para 1%, o número vira 1. Tá? Então, é 1, 1, 1, 1, e não tem como... Qualquer que eu tentar fazer aqui ordenar por tamanho, ele vai jogar por qualquer situação, de acordo com o que apareceu na frente do programa, só que a gente teve o cuidado de colocar isso por ordem alfabética, exatamente para deixar claro essa questão. Então, sempre que tiver empatado, a diferença é a ordem alfabética. Ok? Só tirar dúvida sobre o empate de Bolsonaro e Marina. Eles estão no limite da margem de erro, né? Sim. Para a gente explicar isso, tem alguma ressalva que a gente possa fazer? Assim, estatisticamente é improvável que esteja... Não, olha só, não é que não... Eu não diria que Marina... Eu diria tranquilamente que Jair Bolsonaro está na frente de Marina, tá? Mas o que acontece? A gente precisa trabalhar com margem de erros, né? E significa que eu tenho 95% de chance, né, de que isso está acontecendo, mas eu tenho um erro possível que não. E é isso que está me dizendo, olha, há chances, né? Aquela história, a gente vai lá e faz a eleição e descobre que não foi isso. Por isso que existe essa margem de erro. O que acontece com os institutos? Quando vai chegando mais próximo da eleição, a gente aumenta a amostra para tentar reduzir essa margem de erro. Mas os dois estão muito próximos, ou seja... qualquer evento que possa fazer chamando a atenção aqui, a gente tem um percentual aqui de 33% de brancos e nulos, que é muito elevado. Se eu te der uma ideia de comparação com a pesquisa que a gente fez em junho de 2014, esses brancos e nulos eram 8%. Tá? E branco e nulo não é indeciso. É o cara que diz que vai votar branco ou nulo. Ele está insatisfeito com alguma coisa. Então, voltando à sua pergunta, a explicação é que a pesquisa tem margem de erro. Eu posso... Esse meu 17, eu te garanto que ele está entre 15 e 19. É isso que me dá com 95% de chance. Né? Eu te garanto que esse número está entre 15 e 19. Dificilmente ele não vai estar aí. Tá? Eu te garanto que a Marina está entre 11 e 15. Então, nesse intervalo, há uma chance de eu errar o Bolsonaro para mais, então ele é 15, e a Marina eu errar para menos, e ele está sendo 15. Tá? Mas há uma diferença.
hoje o Jair Bolsonaro estaria na frente. Ok? Alguma outra dúvida nesse quadro? Bom, no outro cenário, a gente resolveu colocar o Lula, até porque o PT oficialmente diz que o Lula é o candidato, né? Com o Lula, ele aparece com 33% de chance. Jair Bolsonaro em segundo, bem distante, aí claramente em segundo lugar, Marina também com uma distância maior, tá? E aí, de novo, quando você vê Marina, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, eles aqui estão dentro da margem de erro, né? Assim como o Ciro com Álvaro Dias está dentro da margem de erro, mas o Álvaro está bem abaixo da Marina, tá? Então, eu acho que a gente pode trabalhar com essas colocações tranquilamente. Chama a atenção do número alto de eleitores de Lula e continua alto, embora tenha caído, o brancos e nulos, né, com 22%. Os demais candidatos que estão agrupados aqui com outros ou menos, que estavam no disco, estão aqui embaixo e também está no documento de vocês. E, por fim, a espontânea, quando a gente pergunta, sem mostrar lista nenhuma, quem é que se já escolheu o voto, né? E aí Lula aparece com 21%, Jair Bolsonaro com 11%, Ciro Gomes, Marina, Álvaro Dias e Geraldo Alckmin, João Amoedo, que são citados pelo menos por 1% da população, e tem outros aqui espalhados com menos e com 31% de brancos e nulos, e aí sim, um indeciso bem maior, faz sentido, né? O cara simplesmente, eu perguntei a uma pessoa que talvez nem tenha pensado na eleição ainda, qual é o candidato, e você tem um percentual alto de indecisos. Uma outra pergunta que foi feita com a relação de candidatos, né, que a gente fez no cenário 1 mais o Lula, é qual desses candidatos o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum. Então você podia escolher quantos candidatos quisesse, por isso que não vai somar 100 aqui nunca, mas tem um destaque aqui. Eu estou assustado aqui, eu não sei porque que isso aqui está trocado. Deixa eu só dar uma olhada aqui se foi... Aqui tem um erro aqui, ó. Aqui é 18, tá? O gráfico de vocês está correto, aí no documento. A minha apresentação é que está errada. Na hora que digitar... Então a ordem está correta. Você tem Fernando Collor de Mello, Jair Bolsonaro e Lula ali na casa de 30% de rejeição, ou seja, 30% dos entrevistados dizendo que não votariam nesse candidato de jeito nenhum. Então é interessante que os que aparecem liderando nos casos é os também que têm mais rejeição. Em seguida, a gente tem o Geraldo Alckmin com 22%, depois Ciro e Marina com 18%, Rodrigo Maia com 13%, Fernando Haddad com 12%. Obviamente, aqueles candidatos que são menos conhecidos também têm menos rejeição, porque você não conhece, você não tem por que rejeitar um candidato, ok? Bom, esses são os resultados da pesquisa e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento.